Duas perspectivas totalmente diferentes. De um lado, Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço, contra as ideologias de André Ventura e Jonas Savimbi, ambos da direita. Ventura mandou um recado ao presidente angolano em resposta ao seu discurso onde, objetivamente, João Lourenço culpa Portugal pela desgraça de Angola e que insiste nesta ideia de que Portugal deve indubitavelmente pedir desculpa às antigas colônias. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos, tivemos de imediato de enfrentar o regime retrógrado do apartheid, que representava uma ameaça permanente aos povos da África Austral e da Angola em particular, por nos ter agredido, invadido e estar assente na ideia da superioridade de uma raça sobre outra e no segregacionismo como modelo de sociedade. Corremos o sério risco de ser colonizados duas vezes num tão curto espaço de tempo. Isto não que, por exemplo, o Presidente João Lourenço não tenha tocado no seu discurso oficial uma única vez na palavra Portugal, tenha dito apenas a palavra português, referindo-se ao colonialismo português agressivo. Sim, mas sabe, eu estive aqui na posse do Presidente João Lourenço e essa posse aí teve intervenção falando da história colonial muito dura em relação a Portugal. Ontem ouvimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros falar dos nós da história que fazem parte desta longa relação entre Portugal e Angola. Este ano tivemos também uma sondagem da Católica que dizia que uma maioria dos angolanos considerava que o país, Portugal, ainda tinha de pedir desculpa pelo processo colonial. Isso ainda faz sentido pensar nisso 50 anos depois? Não nos podemos substituir às sondagens, não é? As sondagens valem o que valem. E uma sondagem relativamente a nacionais de um Estado, embora irmão, exprimem a vontade daqueles que foram ouvidos. E nós respeitamos isso. Esta ideia de vitimismo é de antemão ridícula. Ao meu ver, é claro. Primeiro porque a colonização foi um fenômeno social inerente às sociedades da época, e ela contribui tanto negativamente quanto positivamente para o desenvolvimento das mesmas sociedades. E culpar esse fenômeno pela desgraça atual de um determinado povo é simplesmente encobrir males e fracassos. Por exemplo, alguma vez vocês viram os Estados Unidos dizendo que a Inglaterra deve pedir desculpas por isso ou por aquilo? Que a Inglaterra é culpada por isso ou por aquilo? Ou então viram a Inglaterra dizendo que os Estados Unidos devem pagar por isso ou por aquilo? Certamente não. E quase que nem se fala mais nisso. Há até quem nem saiba que os Estados Unidos da América foram colonizados. Portanto, esse foi um fenômeno inerente àquela época. Até porque esta visão e ideologia do MPLA não representa a totalidade do povo angolano. Jonas Savimbi, o primeiro líder da oposição angolana, era claro quanto a este aspecto. Nós destruímos o nosso país. Note que Angola teve a guerra civil mais longa de África. Foram 27 anos de destruição de infraestruturas e muito mais. Se nós formos a examinar os motivos de cada um, o MPLA diz que a UNITA quer lutar só pelo poder. Negativo. Nós lutamos pela liberdade. Quem é que trouxe a guerra para Angola? Em 1975, éramos três movimentos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, que tinham assinado com o governo português o Acordo da Alvora em janeiro de 75. Não era isso? Para realizarmos as eleições em outubro. Não era isso? Não houve eleições por quê? Porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no Pica-Pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Quem foi o culpado da guerra em Angola? Quem foi o culpado da destruição em Angola? Como é que o MPLA pretende hoje dizer que quer mais o mandato do povo para fazer o quê?
ainda continua a fazer a guerra em Cabinda. O MPLA nunca soube negociar. O MPLA, além da arrogância de pensar que eles são os únicos que deviam governar o país, que os outros povos não prestam para nada. Também o MPLA é incompetente em governar, é incapaz em entender e não consegue ter a pulsação desta Angola profunda. Eu ouvi Eduardo Santos dizer no banco que nós queremos a ditadura. Eu quero perguntar, quem começou a guerra? Quem trouxe os cubanos? Quem é que trouxe a ditadura comunista para Angola? Então quem é o ditador? É o do Eduardo Santos. Quem é o ditador? Mas quem é que expulsou os cubanos de Angola? Quem é que lutou contra os cubanos e russos em Angola? Então os homens que trouxeram a democracia em Angola podem ser ditadores? O MPLA destruiu este país. Os dirigentes do MPLA, incluindo Eduardo Santos, roubaram o dinheiro, o diamante e o dinheiro do petróleo, sim ou não? Agora, vocês vão dar mais o vosso voto no Eduardo Santos para continuar a roubar? Portanto, pessoal, sim, André Ventura não esteve errado. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos. Ouviram isto? Ouviram isto do Presidente de Angola? Pois eu tenho uma mensagem para ele. Não, João Lourenço, não foi o colonialismo português que destruiu Angola, nem foi o colonialismo português que vos escravizou. Foi a vossa corrupção, foi a corrupção dos vossos governos que destruiu Angola, como destruiu muitos países africanos. Foi a corrupção e o vosso enriquecimento à custa do povo que está a levar a que tantos angolanos tenham que vir para Portugal e para outros países da Europa à procura de um futuro melhor. Não foi o colonialismo português, não foi Portugal, foram vocês. E depois ainda querem indemnizações, ainda querem que Portugal venha indemnizar pelo passado que teve em Angola, em Moçambique e em todos os países do mundo. Ganhem juízo. Se deixarem de roubar os vossos povos, não vão precisar das indemnizações de Portugal. Porque se nós vos indemnizássemos, vocês também tinham que indemnizar Portugal em muito, por tudo o que deixámos no mundo inteiro. A infelicidade em tudo isso foi a falta de posicionamento da parte do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, o qual, ao ser questionado, não defendeu Portugal. Não sei se por medo, por receio, mas note o depoimento do presidente. É a 7ª vez que o Presidente da República está em Angola. Será a última como chefe de Estado? É já com alguma saudade que vai deixar o território? Eu nem sei se são tão poucas, acho que foram mais vezes. Como Presidente da República penso que sim. Desde a posse do Presidente João Lourenço, primeira posse, segunda posse, as exéquias do Presidente José Eduardo Santos, pelo meio vários convites para colóquios e conferências e seminários, uma cimeira aqui, da CPLP, e por aí adiante. Mas, como Presidente da República, é a última vez que cá vai. Mas, como cidadão, tenciono vir cá mais vezes. Eu dava aulas aqui todos os anos, na Universidade de Agostinho Neto e noutras universidades, e dei desde o final do século passado até durante o começo deste século, e tenciono ou aulas ou conferências. Ontem, no contato com a comunidade, recebi logo 3 convites para vir para conferências de ceia. Percebem que a minha ideia realmente é estar algum tempo sem estar a aceitar deslocações dessa natureza. Mas é evidente, Angola está sempre no coração de Portugal e nós sabemos que Portugal está no coração de Angola. Como dizia um amigo meu, que foi meu aluno e meu doutorando, o professor Carlos Feijó, também foi ministro de Angola, dizia: é difícil encontrar um momento tão excelente nas relações entre Angola e Portugal como este. Ele fala à vontade porque foi um conselheiro do Presidente José Eduardo Santos durante muitos anos
e próximo do presidente João Lourenço, e foi ministro. E, portanto, sabe bem que isso é a realidade. E é muito agradável estar aqui com essa realidade. Porque, embora eu, por antiguidade, tivesse de ficar no lugar em que fiquei, estive a pensar bem e tive ali um saltozinho em relação ao presidente do Congo Brazzaville, por exemplo, na posição no desfile militar e cívico. Pois, à mesa é que foi a antiguidade que prevaleceu. Isto não que, por exemplo, o Presidente João Lourenço não tenha tocado no seu discurso oficial uma única vez na palavra Portugal, tenha dito apenas a palavra português, referindo-se ao colonialismo português agressivo. Sim, mas sabe, eu estive aqui na posse do Presidente João Lourenço e essa posse aí teve intervenção falando da história colonial muito dura em relação a Portugal. O que, aliás, até contrastou com o aplauso dado a Portugal na altura em que chamaram o chefe de Estado, e hoje voltou a acontecer isso também, mas naquela altura aconteceu. Eu acho que é um bocadinho na narrativa histórica. Eu hoje até achei muito sucinto, muito cuidadoso na referência, porque era uma referência tradicional feita pelo poder em Angola. Faz parte a ver quando se está a comemorar a luta pela libertação, pela independência, e depois a independência e 50 anos após a independência, faz parte dessas referências, como quando nós falamos do 25 de Abril, falamos da ditadura, falamos daquilo que houve antes, mas eu achei muito cuidadoso e muito simpático, quer no encontro pessoal, quer nas posições públicas. Ontem ouvimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros falar dos nós da história que fazem parte desta longa relação entre Portugal e Angola. Este ano tivemos também uma sondagem da Católica que dizia que uma maioria dos angolanos considerava que o país, Portugal, ainda tinha de pedir desculpa pelo processo colonial. Isso ainda faz sentido pensar nisso 50 anos depois? Nós não nos podemos substituir às sondagens. As sondagens valem o que valem. E uma sondagem relativamente a nacionais de um Estado, embora irmão, exprimem a vontade daqueles que foram ouvidos. E nós respeitamos isso. Mas o que eu tenho notado, vindo aqui, desde a independência, anos 70, anos 80, anos 90, ensinado aqui ano após ano, eu encontrei aqui, como noutros países de língua oficial portuguesa, nos anos a seguir ao 25 de Abril, uma crispação, uma tensão e uma dificuldade de relacionamento que não encontro hoje. Nem a nível do poder, da administração, nem ao nível das pessoas, nem ao nível das atividades económicas, pelo contrário. Portanto, houve um processo que foi feito, mas no nosso país aconteceu o mesmo processo. Se pensarem bem qual era o clima na Revolução, no pós-Revolução, e foi evoluindo ao longo das décadas, é natural que o passado próximo pesa sempre muito, e quando é um passado longo também pesa. Mas neste momento, eu diria, as relações estão a atravessar um momento que é uma ocasião que é excelente. Já tentou perceber o que é que se passa com os helicópteros da Força Aérea que vão ajudar o INEM? Já conseguiu perceber o que é que está em causa neste processo? Porque parece que as entidades dizem uma coisa, o Governo diz outra. Vamos lá ver. Eu acho que não espero que o Presidente da República vá comentar essa questão específica. Pode colocar ao seu Ministro da Defesa Nacional, pode colocar ao Governo, mas do que eu percebi, explicado pelo Sr. Ministro da Defesa e percebi na comunicação social, é que, sendo helicópteros para fins militares, no entanto, eram também utilizáveis preenchendo os requisitos considerados mais do que mínimos para tarefas de substituição ou pontuais no domínio sanitário. Foi isso que o Sr. Ministro disse e pareceu-me compreensível do que eu conheço de helicópteros, e como Comandante Supremo das Forças Armadas tem que compreender alguma coisa, que uma coisa é o fim militar prioritário, outra coisa é a capacidade de utilização para outros fins, que são também cumpridos pelas Forças Armadas e bem cumpridos em termos de proteção civil. Sr. Presidente, como é que olha para a questão, portanto, falamos há bocado da questão do pedido de desculpas, disse que não foi abordado, mas há efetivamente uma questão de alguma tensão, mesmo em Portugal. Tivemos recentemente uma deputada luso-angolana
foi mandada voltar para a sua terra, para o Parlamento português, e muitas pessoas, não só angolanos como moçambicanos, que se queixam de uma crescente realidade de discriminação racial em Portugal. Como é que entende estas relações, tendo em conta um discurso político oficial que normaliza até o racismo, inclusive dentro da própria Assembleia da República? Fizeram essa pergunta se eu achava que havia na sociedade portuguesa uma situação que se pudesse generalizar como de estado de espírito racista ou xenófobo relativamente aos povos, nomeadamente povos irmãos de língua portuguesa. E eu disse, a minha opinião é que não. Da minha vida, do dia a dia, eu fui professor muitos anos, tive muitos alunos lá e cá. E lá, mais do que cá, muitos alunos, de facto, dessa realidade, que é a comunidade que é a nossa, a mesma língua. Contactei com muita gente, na base da proximidade como autarca, sobretudo como autarca em Lisboa, onde a questão se colocava menos em Cascais ou menos em Salarico de Basto, mas em Lisboa, porque havia bairros que na altura eram ainda bairros de lata e estavam a deixar de ser, e depois havia situações múltiplas, muito complicadas, do ponto de vista habitacional e humano, na altura em que isto aconteceu. Eu estou a falar nos anos 80, comparando com a realidade atual. Eu acho que a realidade atual é incomparavelmente muito melhor do que aquela que era nos anos 80. Dir-me-ão, mas há discursos, há sensibilidades, há perspectivas. Mas isso faz parte da democracia, que haja pontos de vista que não são necessariamente os maioritários, não são os generalizados, mas que são pontos de vista que, ao menos em discurso, acompanham uma vaga, uma moda de outros países. Eu lembro sempre muito do que dizia um grande poeta português, o Fernando Pessoa, que dizia que um dos nossos problemas é que muitas vezes copiamos aquilo que se passa no estrangeiro, mesmo quando não tem nada a ver com aquilo que sucede em Portugal. E eu acho que esse é um exemplo que se aplica às imigrações. A imigração em muitos países da Europa é uma coisa, a imigração em Portugal é outra coisa, completamente diferente. O peso esmagador de comunidades de língua oficial portuguesa, e que são fortíssimas, não é? Brasil, 500 ou 600 mil, Angola, Cabo Verde, perto de 100 mil, só para dar estes 3 exemplos. Somados temos 1 milhão, praticamente. Se somarem as outras comunidades de língua oficial portuguesa, temos mais de 1 milhão para 1.500.000 migrantes. Faz com que muitas vezes se copia mentalmente, em alguns setores, aquilo que se passa lá fora, onde de facto há muitos milhões que são maioritários em várias autarquias locais ou regiões de países europeus, que não se passa em Portugal.